João Carlos Abreu, jornalista, homem das letras e das artes, bem-vindo a Uma Vida, Uma História. Muito obrigado. Eu referi estes aspectos, jornalista e homem das letras e das artes, mas podia ter dito também uma personalidade ligada ao turismo e a uma longa carreira política. Naturalmente. De 23 anos como secretário regional do turismo. Considera-se um político? Não, não me considero um político. Naturalmente, quando estava no governo, fazia política, porque temos que fazer. E por isso, quer dizer, estava de acordo, mas não sou verdadeiramente um político. Considera que um político é muito diferente do fazer política propriamente? Sim, considero, porque o político tem umas certas ambições. Eu não tinha ambições de chegar a lugar nenhum. Para mim, a cultura e o turismo eram, digamos, ir para a política era um meio para atingir um fim. Justamente poder colaborar no desenvolvimento do turismo da Madeira e da cultura. Há muita gente que diaboliza a política hoje em dia. Sente que, enquanto detentor de um cargo político, pôde ajudar as pessoas? Acho que sim, sem dúvida. Isso aconteceu muitas vezes e, portanto, acho que devíamos mesmo, acho que os políticos deviam de ajudar os outros. Acho que a política deve ser uma escola também de ensinamentos e de exemplos e, portanto, isso é fundamental. Infelizmente nem sempre acontece assim. O que é que mudou? Portanto, o João Carlos Abreu foi diretor de animação, diretor regional de turismo, secretário regional. O que é que mudou no turismo nestes 30 e tal anos que esteve? Mudou muita coisa, sem dúvida, porque, por exemplo, as festas do fim do ano não eram como são agora. Estava tudo limitado ao fogo. Aliás, eu pertencia anteriormente à Comissão de Festas do Fim do Ano e o que nós nos ocupávamos era do fogo. Quando eu entro para o turismo, tentei logo imediatamente fazer das festas do fim do ano qualquer coisa mais além do fogo, como a animação que era fundamental. E esse foi apenas um exemplo de um cartaz completamente novo, ou seja, Festa da Flor, o Carnaval, Festa do Vinho, o Festival do Atlântico. Era preciso trazer para a rua. Eu acho que o Carnaval, por exemplo, passava-se dentro dos hotéis. E eu achava, quando saí do hotel Sheraton, me despedi naquela noite, disse, para o ano o Carnaval vai para a rua, porque vinha para o governo. E, portanto, eu acho que o madeirense tem criatividade, o madeirense tinha realmente já imbuído em si o sentido do Carnaval. E, portanto, era necessário trazer para a rua. E, felizmente, que encontrei pessoas que me ajudaram a trazer o Carnaval para a rua, porque uma pessoa só não conseguia fazer isso. E a Festa da Flor? O que havia era uma exposição de flores, isso já existia? Havia do Ateneu uma exposição de flores. Mas depois aquela ideia de fazer uma parada na rua com... Mas para se fazer um cartaz internacional, não se podia fazer um cartaz só com uma exposição de flores. E então é quando faço a parada, faço o Muro da Esperança, enfim, e independentemente da exposição, porque isso foi uma iniciativa do Ateneu. Eu simplesmente complementei a Festa da Flor. Dei à Festa da Flor um caráter internacional. E depois, naqueles primeiros anos, imagino que não havia a procura que há hoje, portanto havia menos pessoas. Depois foi passando palavra e fazia parte da promoção. Fazia parte da promoção, naturalmente que a Festa da Flor teria que ser um cartaz e que se impôs. Porque a flor simboliza o amor. E tudo o que acontecia à volta da flor era realmente um motivo de atração para o turista. A Festa do Vinho foi outra criação? A Festa do Vinho foi outra criação. Que também não existia nada? Nada. Aí não havia Começamos nas adegas da Madeira Wine a fazer espetáculos, foi uma coisa, um tempo muito interessante. Mas é preciso saber uma coisa, é porque o Carnaval, ao contrário, naturalmente, você não me pergunta, mas eu fui muito criticado, fui muito insultado por causa do Carnaval e da Festa da Flor. Todas as minhas iniciativas, quando iniciavam, havia uma guerra contra mim. E porquê? Porque era a mentalidade muito fechada e os medos, era uma sociedade de muitos preconceitos. E, portanto, eu compreendi perfeitamente que muitas vezes ia ser alvo dessas críticas. E foi fácil convencer, por exemplo, pessoas para desfilar? Foi fácil, muito fácil. Nem sempre com roupa muito comprida, portanto, foi muito isso fácil. Foi as pessoas cá fora, mas para quem desfilava lá dentro? Mas foi fácil porque haviam vários grupos. Havia o grupo da Dona Ângela Figueira, o grupo do Arthur e da Dina, que eram fantásticos, o grupo da Alice, enfim, grupos de pessoas que estavam já a colaborar comigo e que, portanto, tiveram esse entusiasmo de trazer para a rua. Entretanto, mudou o tipo de turista também, imagino. Mudou o tipo de turista, mas mudou-se também a mentalidade. É preciso que se diga que, aliás, o Carnaval era um fenómeno já de ordem sociológica, porque pusemos os pais, os avós, toda a gente à volta do mesmo projeto, a discutir o projeto e a colaborar no projeto.
Eu vi pais a pintarem sapatos, eu vi rapazes a cozerem saias, eu vi, enfim, pessoas que trabalhavam. Hoje está claro que há costureiras, hoje é já outro aspecto, mas foi um fenómeno de ordem sociológica. Quando vieram aqui uns sociólogos franceses, eles disseram, afinal vocês criaram um fenómeno de ordem sociológica aqui, porque há gente de todas as idades aqui a trabalhar. Rompemos com as barreiras. E depois eles diziam, mas sabe, o Carnaval não é nosso, mas não, o Carnaval é de toda a gente, no fundo. E acha que essa marca de um caráter um tanto quanto genuíno, ou seja, o nosso cartaz turístico é também o que nós madeirenses fazemos, é o que dá uma ideia, uma certa veracidade da autoestima. É a alma do madeirense, é a alma do madeirense que está dentro, é a força do madeirense, esta força endémica que o madeirense tem, que é preciso realmente ter em conta. Porque eu sabia que resultava tudo aquilo, mesmo com as críticas, com as guerras. Sei que algumas vezes diziam que eu era o louco que estava gastando dinheiro. Sabia que aquilo ia resultar. Tinha quase a certeza que aquilo ia resultar. E resultou. Quando nós olhamos para a realidade do turismo, e o João Carlos Abreu tem longevidade para isso, dá a ideia que sempre tivemos turistas, estamos habituados a turistas, mas o mundo turístico era um mundo à parte, até o início dos anos 80. Depois, hoje em dia, já não é assim. Mas é preciso saber, o turismo no mundo era um privilégio de poucos e depois passou a ser um benefício de muitos. E por isso mudou completamente. Havia pessoas, naturalmente, no mundo que não tinham possibilidades de viajar, mas depois as sociedades foram evoluindo, enfim, economicamente, e as pessoas começaram a ter o gosto pela viagem, porque no fundo, e naturalmente que isso foi fundamental. Também tornaram-se mais acessíveis aos locais, pois, os locais mais acessíveis aos turistas. E foram mais sensibilizados para determinados aspectos que era fundamental. O João Carlos Abreu nasceu a 5 de dezembro de 1935 e passou a infância na Zona Velha do Funchal. Como era a vida nessa altura? A vida nessa altura era uma vida muito... Olha, eu passei a guerra, eu sou um apêndice das duas guerras, no fundo, porque eu estou na Segunda Guerra Mundial, éramos pessoas pobres naquela zona, muito pobres. Eu lembro-me que a minha mãe dava de comer a 14 pessoas, os meus pais, a minha mãe e o meu pai, naturalmente. E a minha casa não era uma casa muito grande, era o número 130 da Rua de Santa Maria, era uma casa que tinha 3 quartos de dormir e um quarto de jantar. E comíamos na cozinha. Muitas vezes as pessoas que vinham comer à minha casa, pessoas que não tinham possibilidades, comiam à volta da mesa da cozinha connosco. E isso foi uma escola de ensinamento. Era um povo muito solidário naquela zona, mas eram muito pobres, eram pessoas muito pobres. E como o meu pai era jornalista, naturalmente que tinha um certo prestígio entre aquelas famílias, e porque a minha mãe também era considerada como, digamos, uma pessoa de bem para ajudar os outros. E é estranho, portanto, que hoje a realidade é completamente diferente da Zona Velha, mas naquela altura é o coração da cidade. É o coração da cidade. Como é que era assim tão pobre? Porquê que era assim tão pobre? Que razão, consegue explicar porquê que era assim? Era pobre porque também naquela altura havia maior pobreza, havia gente que andava descalça, gente que andava remendada. Mudou muito a Madeira. A Madeira depois da autonomia mudou muito. As pessoas têm a memória curta. E é por causa disso, dessa carência, que o João Carlos se torna um dos rapazes da mergulhança? Eu vou com os rapazes da mergulhança. Mas não mergulha? Eu mergulho, quer dizer, porque a gente ensaiava primeiro mergulhar com as tampas das batidas, as tampas das garrafas da cerveja e da laranjada, e porque aquilo fazia um certo movimento e a gente tinha que fazer com as mãos assim para poder. Mas o que me fascinava mais era realmente aquilo, era um aspecto da pobreza. Eram aqueles rapazes que eram considerados as autênticas águias, porque íamos de canoa e às vezes havia uma ondulação e eles eram postos nas mãos das pessoas e os estrangeiros atiravam as moedas. E eles... Eram empurrados das amoradas dos navios para apanhar as moedas. Para apanhar as moedas. Muitas vezes os barcos em andamento e eles apanhavam, porque é tal coisa, porque a moeda vai ao zigue-zague para ali abaixo e eles tinham. Era uma verdadeira manobra de circense, digamos. Era um número de circo. Essa forma, essa infância, esse lugar em particular marcou a sua vida? Marcou a minha vida. Foi a minha grande escola do humanismo, porque realmente aprendi muito com aquela gente, com os bombeteiros, com a gente da mergulhança, com a gente que lavava nos poços, com aquela gente, porque no fundo... Que eram pessoas da Zona Velha? Eram pessoas da Zona Velha, e no fundo andavam no Almirante Reis com eles. Vivia ali, vinha com eles para a rua. E nunca se desligou, verdade seja dita, o João Carlos nunca se desligou da Zona Velha? Nunca me desliguei da Zona Velha.
porque eu acho que a zona velha é a zona importante da cidade, é uma zona característica, é uma zona que tem história, uma zona que tem construções simples, mas que tem uma história. Porquê é que se tornou jornalista? Porque o meu pai era jornalista e, portanto, levou-me para o jornal. E eu entro porque o padre Jardim Gonçalves, a determinada altura, leva-me para a redação do jornal. E porque tinha jeito para escrever, presume-se? Não sei se tinha jeito, eu sabia que queria fazer qualquer coisa diferente. Sabe o jeito, a gente nunca sabe se tem jeito, porque a gente tem que... Há uma coisa, tem que acreditar nas nossas capacidades. E depois, naturalmente. A escrita também é um treino, não é só o talento, é um treino. E o jornalismo dá esse treino. E começou com 17 anos? Comecei com 17 anos. O que é que achou naquela altura, o que é que achava marcante na profissão de jornalista? Era um jornalismo completamente diferente de agora, não tinha nada a ver. Eram notícias de aviões que passavam de um lado para o outro, raramente passavam um avião. Eram as notícias das pessoas que tinham dinheiro, que iam gozar, iam fazer veraneio para o monte, ou iam para Lisboa, tudo isso. Porque havia o Diário de Notícias, que tinha realmente um repórter nessa altura, que era o Albert Malho, que andava à caça dessas notícias todas. E nós tínhamos que fazer também. Mas depois, quando entra o padre Jardim Gonçalves para o jornalismo, mudou um pouco, porque ele comigo começamos a fazer entrevistas. E aí realmente o jornalismo mudou um pouco. E onde também chega, e também reportagem, porque há um dos seus trabalhos mais marcantes, que é a reportagem chamada Lacónia, Cruzeiro em Chamas, que é do naufrágio de Lacónia de 22 para 23 de dezembro de 63. Como é que foi esta reportagem? Essa reportagem foi fantástica do ponto, quer dizer... Do ponto de vista jornalístico. Do ponto de vista jornalístico foi uma coisa fantástica. Mas foi um espetáculo que me tinha medo quando vimos aquele barco. Eu vinha no Salta e ver aquele barco arder no outro lado todo. Inclusivamente vinha lá dentro um editor que tinha feito comigo um guia da Madeira que não quis sair, porque as portas eram de ferro dos camarotes e foram dilatando. E hoje os passageiros passavam no mar, alguns iam morrendo, e quer dizer, foi um espetáculo muito... E depois, naturalmente, quando souberam que vinha eu a bordo, que era do Jornal da Madeira, tive um assédio de toda a gente que queria que eu fizesse uma reportagem para eles. A France Press, a Reuters, enfim, estas grandes agências. Foi a reportagem de uma vida? Foi a reportagem de uma vida, mas depois meteram-me dentro de um gabinete no Jornal da Madeira e eu não pude fazer nada. Só pude escrever para o jornal. Por causa Mas lembro-me do que tinha cedi 2 fotografias para uma destas agências e eles deram-me, não sei se foi 20 contos, uma coisa assim. Foi uma fortuna na altura. Pagavam muito bem. Teve também a oportunidade de entrevistar pessoas importantes. Muito. Isso é uma vantagem do jornalismo. É muito importante. Entrevistei o Ferreira de Castro, o Passo de Arcos, a Amália muitas vezes. Entrevistei o Norman Wilson, que era um autor de cinema. Encontrei muita gente no mundo com quem falei e entrevistei. Falando da Amália em particular, a sua amizade com a Amália durou a vida toda. A minha amizade com a Amália dura da entrevista. E começa com essa entrevista? Começa quando ela vai para o Brasil, passa a bordo e depois já ficou sempre a simpatizar comigo e eu mandava-lhe, muitas vezes mandava-lhe flores. Ela no final já me dizia assim, não mande flores para a Maluda, a brincar comigo. Só mandava para ela? Mandava para ela. Mas de resto, essa era a vida do jornalista da altura. Sim. Saber quem é que era importante e que passava por aqui. E a Madeira era de facto muito procurada por pessoas... Muito procurada por pessoas, naturalmente, que vinham aqui. Por exemplo, a Fernanda de Castro, a mulher do António Ferro, passou aqui umas férias. E, por exemplo, o rei Humberto de Itália? O rei Humberto de Itália também. Também encontrei. E o Ferreira de Castro, que já falou, Castro, que até escreveu sobre a Madeira. E o Passo de Arcos, que era um escritor. Joaquim Passo de Arcos. Também. E depois, neste processo e ao longo deste percurso, há um dia que o mandam para Roma. Eu ganho uma bolsa de estudo, porque eu fiz um artigo. Havia um americano muito forte, alto, que passava sempre, que vivia no Hotel Atlântico, e passava sempre na rua, quando ia para o Lido. Chamava-se Mr. Stone. E então eu fiz um artigo que dizia, bom dia, Mr. Stone, good morning, Mr. Stone. E ele chamou-me ao hotel e disse-me, eu gostei muito daquele artigo, eu quero te dar uma bolsa de estudo para estudar jornalismo. E eu disse, mas não me pode dar uma bolsa porque eu não o conheço, fiz aquele artigo porque achei que era interessante fazer. E eu disse-lhe, dá-me uma bolsa de estudo e depois tenho que lhe pagar a bolsa. E assim foi, combinámos, e eu fui para Roma. E coincidi que nessa altura estava o Concílio Ecumênico, aí é que era a grande escola de jornalismo.
porque aí realmente... Portanto, o João Carlos foi acreditado nos serviços de imprensa do Vaticano e pôde cobrir para o Jornal da Madeira. Para o Jornal da Madeira, o Concílio Ecuménico. Mas eu digo que era a grande escola porque aí estavam os grandes teólogos, os grandes filósofos, estavam grandes escritores, estavam... Enfim, estava aí a nata das natas e que realmente, para eu poder chegar a eles, tinha que fazer um esforço muito grande. Qual é, olhando para trás, olhando para essa altura, na sua opinião, a importância do Concílio Vaticano II? Bem, o Concílio foi uma coisa única. Porque, no fundo, a frase do Papa João XXIII, quando ele diz já que o povo não vem à Igreja, vamos levar a Igreja ao povo, foi, no fundo, adequar toda uma doutrina ao mundo novo. Começa portanto, o Concílio começa com o Papa João XXIII, passa para Paulo VI. E acaba com Paulo VI. E, aliás, há uma fotografia, há mais do que uma fotografia sua com o Papa, na mesma sala, até que o Papa Paulo VI. Pois, foi com o João XXIII, foi com o Paulo VI e foi com o João Paulo II. Queria agora falar com o Papa Francisco. Falta-lhe esse na lista. Mas qual era a sua opinião, por exemplo, do Papa Paulo VI, que foi o que teve mais tempo? O Papa Paulo VI é dos maiores intelectuais da Igreja. Foi um homem, um grande intelectual. O Papa João XXIII era de uma bondade extraordinária. Mas realmente foi ele que, no fundo, revolucionou a Igreja, que traz a Igreja. Quando ele diz que vai fazer um concílio, as pessoas dizem que ele é um Papa de passagem. Mas é ele realmente Papa de passagem que faz a grande revolução. Pois, há uma ligação sua, talvez por causa deste passado, ao Papa João Paulo II. Foi o João Carlos que o recebeu aqui na Madeira, intermediou o processo. Da comissão, naturalmente. E eu fui a Roma com o presidente do governo e encontramos-o em Roma. E depois ele veio à Madeira. E que impressão é que ficou do João Paulo II? Que era um homem intelectualmente realmente muito importante. E geralmente os papas têm... quando chegam a Papa, naturalmente, o Papa anterior a este Papa, Bento XVI. O Bento XVI, é um dos maiores teólogos do mundo, se não o maior teólogo do mundo. Como é que foi a sua vida em Roma? Foi o destapar de uma tampa, imagino? Foi o destapar de uma tampa. Eu era um provinciano, saí de uma ilha, não é? Uma ilha que, apesar de ter turismo, naquela altura já era, e termos um espírito universal, é muito diferente de chegar a uma grande cidade como Roma, e é um grande impacto, não? E o que é que achou de diferente, para quem vinha da Madeira? Achei diferente que eu, quer dizer, a cidade em si, a arte, comecei-me a habituar àquela arte. É porque Roma é uma cidade que entra dentro de nós. Não somos nós que entramos na cidade. E depois eu não sabia italiano. Eu tinha que... Eu chego no verão e vou para a casa dos padres agostinianos, onde tem vários estudantes que só chegavam em outubro. E eu tive que aprender o italiano por mim próprio. Lia muito os jornais e depois ia para a rua perguntar onde é que ficava esta rua, aquela praça. Apesar de eu saber onde era a praça e a rua, ia para poder habituar o ouvido à língua. No meio desse processo, estuda a gestão em Bolzano? Sim, esse é outro curso que me mandam fazer, porque é uma grande empresa que quer fazer na Madeira uma grande coisa de importação e exportação de flores e plantações, e queria um administrador. E mandam para Bolzano justamente 5 meses num curso intensivo de gestão, das 8 da manhã até à meia-noite. Foi por causa disso, dessa ida à Itália, dessas idas à Itália, que se tornou, quando voltou, na Madeira, tornou-se empresário? Foi por causa dessa inspiração? Não, tornei-me empresário, isto é, eu vivia na parte antiga da cidade e estava-me no coração. E, portanto, no tempo do Dr. Fernando Ornelas, aquelas casas, muitas tinham sido condenadas. E eu nunca percebi, porque tinha vindo de Roma e sabia que se podiam restaurar as casas por dentro e conservar toda a fachada. E eu nunca percebi, porque realmente o Dr. Fernando Ornelas era um homem inteligentíssimo, era um homem de uma grande visão, como é que podia destruir a cidade antiga, uma cidade que estava ali e que tinha uma história. E foi por isso que abri um restaurante, que era a Romana. A Romana. Onde foi tudo os escritores, o David Mourão Ferreira, a Amália, a Maluda... Teve outros espaços, mas a Romana é que foi o mais marcante. Porquê? Porque a Romana foi a base de tudo. Eu depois abri o Portão, depois abri o Tom de Bricabrac, depois dei o Marcelino Pão e Vinho. Eu tive na mão todos aqueles negócios. Por exemplo, a Fernanda Pires da Silva dizia-me: você não é oportunista, porque tem isso tudo na mão, podia ficar rico. Eu nunca tive negócios para ficar rico. Aliás, a Romana, se não tinha vindo um amigo meu administrar a Romana, eu todas as noites dava a comida que ficava da Romana e dava de maneira que
A Romana mantém-se porque realmente há alguém que vem tomar conta e que me dizia, o melhor é tu vires aqui cantar mal, mas eles querem-te ouvir e portanto era isso. Mas a questão do cantar mal tem piada lhe perguntar, porque há pelo menos um single, não é um single, portanto é um álbum gravado, 45 rotações ou 33 rotações, e com João Carlos a cantar. Era comum cantar na Romana. O que é que cantava na Romana? Cantava coisas mal, cantava muito mal. Mas era fados, era música fado, italiana era tudo. que tinha aprendido? Mas olha, depois aí o Tony Trindade também fazia parte de um grupo que tocava lá, o Sousa, enfim, o Énio, essa gente toda ajudou-me muito. Eu cantava muito mal, mas a gente divertia-se. E o importante era divertir-se e divertir as pessoas que estavam ali. Porque no fundo, eu lembro-me de uma ocasião, e esse disco que é gravado, não é bem porque eu cantava, era porque o meu nome era importante, eu era jornalista. E não era normal um jornalista ir cantar e servir à mesa naquela altura. E, portanto, eles queriam o meu nome. Aliás, quando o Carlos Jardim, que é que gravou o disco, mandou gravar, ele disse, não é importante que tu cantes bem ou cantes mal, o importante é que tenha o teu nome. E então aproveitei, porque havia uma rapariga da Zona Velha, a Maria José, cantava muito bem o fado, aliás, ela está lá, canta bem. E o maior sonho dela era poder gravar um disco, mas isso era quase um sonho que ela não podia concretizar. Quando eles me convidam, eu digo, está bem, diz que ela vai cantar. E ela canta realmente e depois morre. E depois faltava uma canção, encontrei um rapaz da rua que cantava no Arsénio e disse, vem aqui gravar o disco. E fui lá gravar. Portanto, o disco, depois comecei a ver o disco à venda em toda a parte, fiquei envergonhado até. Eles não gostam de ouvir? Não gosto, é horrível, eu acho que é horrível. Mas, aliás, não gosto de me ver, nem gosto de ouvir, não gosto de saber. Nada. Não está a ser modesto em relação à Romana, porque não havia nada na Zona Velha. Nada, a Romana, de repente, é um marco. A Romana é um marco, a Romana organiza a primeira festa da cerveja. Em frente à Romana havia uma fonte e aquilo derramava cerveja toda a noite, de graça, não é como agora a festa da cerveja. Foi ali que começou a festa da cerveja. Férias de antiguidades, espetáculos, fizemos tudo. E no meio disso tudo, João Carlos Abreu inicia uma carreira no turismo. Inicio, porque, como é, estou realmente na agência de viagens, na CETAR, trabalhava com a American Express, eles gostavam muito de mim da American Express, e depois o Sr. Aníbal Trindade, que tinha um hotel, o Idsol, convida-me para ir para a diretor do Idsol, eu vou para a diretor do Idsol, saio da agência, eu estou no Idsol, vem a companhia Sheraton abrir aqui, e alguém fala ao diretor que eu tinha organizado as férias no Largo do Corpo Santo, a festa da cerveja, e eles convidam-me para ir para lá, e digo que não quero, que não vou. Mas deixo o Idsol. E depois vem um diretor grego, o Marinos, que me convence a ficar meio-dia no grupo realmente de Sheraton. E depois acabei por ficar todo o tempo lá. Ia fazendo isso tudo com jornalismo, ia gerindo... E dava aulas também na escola de doutoria. E o ambiente hoteleiro nessa altura era o tempo das grandes cadeias internacionais? Sim, havia depois Holiday Inn, Sheraton, a outra... E essas cadeias trouxeram um contributo no sentido da evolução do turismo, da modernização? Eu acho que o comendador Manuel Pestana foi uma pessoa fantástica quando entrega aquilo à Sheraton, que depois, quando vem o Dr. Dionísio, é retirado, mas naquele momento era importante dar a uma cadeia internacional, porque abria a Madeira ao mundo. E esse é o tempo em que as pessoas, por exemplo, entre outras coisas, ainda se vestiam para jantar? Vestiam para jantar. No Ritz era tudo vestido longo e smoking. Agora até com calções de ganga parece que podem entrar. Mas era um tempo... Tem saudades desse tempo? Eu não sou uma pessoa de muitas saudades, porque eu vivo todas as épocas e sei-me adequar a todas as épocas. Eu, por exemplo, agora vivo muito adequado a esta época. Porque eu acho que a gente não pode, o espírito não pode parar. Não podemos estagnar, não podemos... Temos que compreender cada época, cada tempo. Eu acredito muito nesta juventude, acredito que realmente o mundo tinha que ser agora assim, não podia ser de outra maneira. João Carlos Abreu é um viajante apaixonado, compulsivo quase. Já contou o equivalente a quantas voltas ao mundo já deu? Já não sei, mas já viajei muito. Mais de 60 países, seguramente mais. E depois, quer dizer, não só isso, eu fui muitas vezes. Por exemplo, como lhe digo, a muitas cidades como Berlim fui 21 vezes. À Turquia já fui 5 ou 6 vezes. A Uzbequistão, que é distante, foi 2 vezes, enfim. Mas já fez verdadeiras circunnavegações. Sim, depois fiz cruzeiros, que é importante.
Uma característica também da sua vida, quer por ser jornalista, quer por ter sido governante e na área do turismo, contactou com muitas pessoas importantes e famosas, a Stephanie do Mónaco, o Príncipe Alberto do Mónaco, o Príncipe Consorte da Inglaterra, o Duque de Edimburgo. Essas pessoas deixam-lhe marcas, memórias? Foi importante para si ou são pessoas como as outras? São pessoas como as outras, foram interessantes, mas nunca tive muita fobia das grandezas. O que é que procura numa viagem? O que é que o faz viajar? Uma viagem procura entender a população, em primeiro lugar. Eu acho que é importante. Mas tem a ver com monumentos, tem a ver com pessoas? Também com monumentos e com pessoas, naturalmente com pessoas e com monumentos. Há alguns monumentos que eu acho que são visitáveis e que constituem uma parte de um património importante do mundo. Eu, por exemplo, fui à Ilha de Páscoa para ver os Mauás. O que é que achou? Sabendo que esses Mauás custaram a extinção de um povo, não é? Pois é, isso sim, essa parte triste, mas eu saber como é que eles estão ali, porque eles são tão grandes e tão pesados, como é que foram para ali? Porque não estão realmente onde... É uma coisa impressionante. João Carlos de Abreu, como é que se inspira? Isto parece uma pergunta redundante, mas arrisco a fazê-la na mesma. Como é que alguém se inspira para escrever um poema? Sai, simplesmente? Sai como uma fonte, é uma fonte que se abre. Às vezes estou sentado e pronto. E basta às vezes ler uma coisa, já a cabeça funciona. Mas educa-se a cabeça para pensar o poema quase em abstrato e depois passá-lo para o papel? O poema vem naturalmente. Para mim vem naturalmente. Eu não sou um poeta de rimas. A história vem toda e vem atrás as palavras vêm atrás umas das outras. Depois quando vou ler, digo, mas afinal isto deu alguma coisa. Portanto, A Água no Mar foi o seu primeiro livro de poesia. Depois seguiram-se 9 outros livros. Essa, já sei que não é importante para si a rima, mas o que é importante num poema? É a métrica? É a mensagem que a gente dá aos outros. Eu acho que é importante do poema. Sabe, a poesia tem que ser transparente. Esta poesia muito hermética não consigo entrar. E a prosa? É mais fácil? A prosa, eu gosto da prosa poética muito. A prosa mais fácil, é diferente. De qualquer maneira tem 5 livros, um deles a sua vivência de infância, Joana Rabo de Peixe. Pois, a Joana Rabo de Peixe é uma parte, é uma época, é um tempo, marca um tempo. Os alcunhas, como dizia o David Pinto Correia, só os alcunhas davam um livro. Porque realmente toda a gente era conhecido por um alcunha na zona antiga da cidade. Há um papel importante que ainda hoje tem o seu contributo, que é a divulgação da poesia, da cultura em geral. Foi um divulgador, porque também foi secretário da Cultura durante este tempo todo, e até que em 2013 lhe foi atribuída a Medalha de Mérito Cultural Jorge Amado, que é uma coisa curiosa, porque foi uma pessoa com quem João Carlos de Abreu privou. Falei com o Jorge Amado, quando ele passou na Madeira. O Jorge Amado nunca quis ver a Madeira porque tinha medo do aeroporto. Porque a mulher dizia-lhe que ele não tivesse medo. E um dia ele vai aos Açores. E quando vem dos Açores, ele não sabia que ia passar na Madeira. O Dr. Lima de Carvalho telefona-me de Lisboa e diz: João Carlos, vá ao aeroporto que vai passar o Jorge Amado. E eu fui à sala VIP, mandei abrir a sala VIP e o Jorge Amado entrou. E ele disse-me quando chegou a escada, eu fui ao pé do avião, ele disse-me, afinal, a minha mulher tinha razão, isto era tudo muito mais fácil. E depois estivemos a falar de Ponta Delgada, que era uma cidade com poetas e escritores e que eles não exploravam muito bem esse tema. Já foi há 25 anos. E quando recebeu esta medalha de mérito cultural, tratando-se de uma medalha com amplitude no mundo da lusofonia, teve um significado especial para si? Sim, fiquei muito feliz. Eu acho que foi uma forma também como eu conheci o Jorge Amado, como depois eu acho que o Jorge Amado é uma daquelas pessoas que devia ter ganho o Prémio Nobel da Literatura e nunca ganhou. Vamos falar de outras artes, do palco agora. Em 2007, depois já penso que ter deixado de ser secretário regional, subiu ao palco para interpretar um papel numa peça sua, La Nona. A Nona, não é minha, é de um argentino. Mas ensaiou, foi a sua estreia? Foi a minha estreia no teatro. E qual é a sensação, depois de tantos palcos e outros palcos? O teatro é uma coisa maravilhosa, porque realmente é um contacto com o público. É uma responsabilidade muito grande. Mas ter o público à frente é uma coisa maravilhosa. Saber que o público está a entender o que estamos a fazer. Sobretudo que a mensagem está a passar. Porque se a mensagem não passa, então é uma tragédia. E a Ceia dos Cardeais? Essa foi outra experiência interessante. Porque essa, além de si, tinha outros que também não eram atores. Era o Virgílio Pereira. Virgílio Pereira era um deles. E o Jean António.
E depois... Mas isso foi muito interessante. Depois, é outra coisa que se põe à prova, decorar os textos. Porque agora não há pontos no teatro. E, portanto, a gente tem que saber o texto. E houve improviso, imagino. Às vezes, mas não é fácil. Eu, por exemplo, a determinada altura, quase no ensaio geral, perdão, no ensaio geral, quando era fazão, e eu disse pavão, e depois caí em mim. Mas depois, Não fazia mais tarde, muita foi diferença. com De qualquer maneira, enquanto o João Carlos toma um golo de água para aclarar a garganta, eu vou-lhe fazer uma pergunta mais comprida. Porque em 2009 participa pela primeira vez numa telenovela. Portanto, faz de homem apaixonado, portanto, bom cabaré, que era e depois fez um filme, ou seja, foi o barbeiro do filme O Feiticeiro da Calheta. O que é que prefere, Eu fiz teatro outra. ou cinema e televisão? Eu acho que a televisão é muito impessoal. Eu, por exemplo, aquela rapariga que contracenava comigo, eu nunca falei com ela. Portanto, ia lá, E nós almoçamos ali e tudo, e nunca falamos. o teatro dá outra O identidade. teatro tem outro público, tem um público que a gente sente. E a experiência de ter sido animador, porque a sua estreia no palco é ter sido animador. A animador é fantástico. Paquete Funchal e em paquetes. O que é que era preciso nessa altura? Isso é completamente Bem, diferente. eu não era animador. Eu fiz animação. E a determinada altura, quando dei por mim, tinha acompanhado-me, convidado para ser animador. E portanto fez de vestido. Há aqui fotos que temos estado a ver, vestido de vilão, Vestido de vilão. Vestido de palhaço. Consegui pôr um padre vestido de mulher e o marido da Maria da Feia. Fizemos. Era um espetáculo todas as noites. E essa experiência, o que é que lhe trouxe? Trouxe-me profundos laços de amizade com pessoas várias, de quem conservo ainda hoje. É importante também falarmos da Criamar. A Criamar é uma... Criamar é uma associação fundada pelo Dr. Dionísio Pestana. É um projeto fantástico, porque não é um projeto para dar comida nem para dar de vestir. É um projeto para desenvolver o intelecto das crianças e jovens. E isso agora está visto, nós temos 10 anos. E este ano, por exemplo, temos um concurso que é o Cria Poesia, que tem 850 crianças jovens inscritos a fazer poesia. Quando nasceu em 2007, mais ou menos 2008, esperava durar tanto tempo esse projeto? Não, era o projeto, parece-me que o Dr. Dionísio Pestana tinha em mente que eram por 2 anos. Mas depois fui andando, e eu fui congregando as coisas todas ali, e o projeto andou e realmente temos feito um trabalho. Eu posso dizer um trabalho notável aos meus colaboradores. Eu sou apenas um inspirador do laboratório. O resto são eles que fazem tudo, é que penso. Eu vou destinando. Outra faceta da sua vida é um comprador compulsivo. Sim, agora já não sou porque não tenho dinheiro. Mas foi durante muito tempo. Durante muito tempo sempre comprava tudo. Aliás, doou 14 mil peças que são expostas no Centro Cultural do Universo de Memórias, que aliás disponibilizou estas fotografias que temos estado a ver, fazem parte do arquivo desse espaço. É verdade que esta parte destas peças tem a ver com o negócio falhado, o negócio de bric-a-brac? Não, não. Não tem nada. No bric-a-brac durou pouco tempo. Durou pouco tempo e depois eu comecei a dar coisas, porque as pessoas chegavam, gostavam disto, gostavam daquilo. Eu não tinha o espírito comerciante. Eu dava. E, portanto, perdi-me completamente. Alguém deve ter vindo comigo e disse, fecha isto imediatamente e vendi para a Estrela do Mar. Mas vendi o espaço por dinheiro nenhum, quase. Mas, João Carlos Abreu, há algumas das peças que têm volume, são cavalos, são, enfim, objetos. Sim, comprei lá fora no estrangeiro. Trazer isso tudo para a Madeira de avião não era fácil. Era fácil naquela altura. Porque até os hospedeiros da TAP ajudavam a pôr, muitas vezes onde se põe o casaco e a gabardina, eles metiam-me lá a peça. Era fácil. E foi comprando de tudo. Aqueles grandes cavalos que pesam 200 quilos vieram em contentores. Mas tem muitas gravatas, tem muitos... Sim, gravatas. As pessoas quando pensavam que o Universo de Memórias era só gravatas. Gravatas era uma doença minha praticamente porque sempre achava que nunca havia uma gravata igual à outra. Só vi uma vez na minha vida. Eu nunca encontrei uma gravata igual à outra. Eu ia para Milhão e em Milhão comprava as gravatas, em Milhão e Roma. Eu comia muitas vezes a Milhão por causa de ir à feira de turismo. Ia logo imediatamente para as lojas comprar gravata. E nunca encontrei uma gravata. E acho que os desenhos eram tão bonitos, eram as cores, tudo aquilo. Era uma simbiose de cores e, enfim, era um arco-íris. Por falar em Itália, em dezembro de 2003 foi-lhe atribuído o doutoramento honoris causa em Ciências Sociais pela Universidade de San Cirilo.
Este significado, uma vez que sempre foi uma pessoa ligada ao humanismo, teve um significado especial? Teve um significado, porque realmente achei que foi interessante ter ido. Não é que isso me dê nada de extraordinário, mas tive que fazer um trabalho, uma espécie de tese, que li depois na ocasião. E acho que sim, que foi uma coisa... Eu noto que há um desprendimento quando se fala de condecorações e de medalhas. Foi condecorado, foi feito grande oficial da Ordem de Mérito pelo Presidente Jorge Sampaio. Foi homenageado no Dia Mundial do Turismo a Medalha de Mérito. A região homenageou com a insígnia Cordão Valor em Ouro. Teve um outro diploma de honra e mérito Portugueses com Valor pelo contributo demonstrado em prol das comunidades portuguesas. Bom, várias condecorações. Uma quantidade. Mas a verdade é que nunca trabalhou para as medalhas. Não, nem nunca os usei. Tenho colares em casa com isso. Eu nem sei bem onde é que elas estão. Ainda mas com isso não quer dizer que despreza a atribuição. Não, eu acho que é bom dar às pessoas. Eu acho que é distinguir as pessoas que têm mérito e que fizeram algum trabalho. Mas eu sou desprendido disso, porque realmente eu não sei onde é que as tenho. Pode ser que um dia deixe encontro e vá ser um motivo de admiração para mim ver abrir aquelas caixas todas e ver. O que é que verdadeiramente na sua vida hoje em dia, quase aos 83 anos, dá valor? Dou valor às pessoas, que é o mais importante. É que o mundo só é bonito porque tem pessoas, se não tivesse não era bonito. E o que é que falta, que sente das coisas que já fez, pesando o que já fez e aquilo que ainda tem por fazer? O que é que ainda gostava de fazer? Eu gostava de fazer muitas coisas, mas não sei se chega a tempo. Como sabe, há pouco tempo tive muito mal. E, portanto, salvei-me. Eu costumo dizer, ainda ontem um amigo meu, telefonou-me e disse, eu ressuscitei. De maneira que estou aqui muito bem agora porque ressuscitei. Mas eu acho que, não sei se chegarei a tempo, vou fazer alguma coisa mais. E se chegar, o que é que gostava de fazer? Quero fazer coisas para as crianças. Eu acho que, intelectualmente, coisas, um concurso, uma coisa que... Vamos abrir a Escola do Conhecimento, a Criamar. Não abrir só porque eu estive doente, não foi? Mas é uma escola que se destina a adultos e não só a jovens e que vão aprender tudo, sem terem que ter grande dificuldade. Essa experiência... Geografia, história, tudo isso vão ter, literatura, tudo o que seja para constituir um fortalecimento da personalidade humana, nós vamos ter lá. A experiência de ter estado doente, de ter uma experiência, enfim, difícil, põe as coisas em perspectiva em relação à vida? Sabe, quando eu cheguei a cá, quando o médico me perguntou para ver se a minha memória estava boa ou não, ele perguntou-me que dia é hoje, você onde é que nasceu, você de onde é que veio. Eu disse, se quer pôr à prova a minha memória, então vou dizer o poema do Régio, ou vem por aqui e dizem-me alguns. E comecei a dizer o poema para o ir abaixo. O médico ficou espantado, realmente. Porque eu pensei, se há alguma coisa para pôr a minha memória à prova, então vou dizer o poema do Régio, ou do Eugênio de Andrade. E disse-lhe. E aí pus a memória à prova. É uma pergunta talvez difícil, mas teve medo? Não, porque não tive consciência. Eu caí, eu só tomei consciência. Não tive consciência de mais nada. Só comecei a ter consciência quando estava dentro do hospital e estava nos cuidados intensivos, que tinha tanta gente à minha volta. E depois comecei a tomar consciência, mas não... Não chegou a ter medo, então? Aí já senti que tinha ultrapassado? Ou teve consciência num momento, não tive muito medo. Não sei, verdadeiramente já tive vários problemas do coração, o cancro, tudo isso, mas nunca tive esse medo. Agora, naquele momento em que o médico olhou para mim e disse-me, temos 10 minutos, ou você leva esta injeção e fica sem sequelas, ou você leva esta injeção e fica com uma hemorragia cerebral. E eu disse ao médico, deixe-me consultar algum dos meus sobrinhos médicos. Ele disse-me, isso é uma falta de consideração para comigo. Eu digo, não é, doutor. E depois ele diz-me, tem 10 minutos. Você sabe, se era meu pai, eu dava-lhe já a injeção. E disse, então dê imediatamente. E ele deu felizmente? Ele deu-me felizmente e fiquei sem sequelas. Nem fiquei estropiado, nem fiquei nada. Mas... O seu percurso é de uma pessoa que é apreciada, valorizada, mas também controversa. Muito. Tem noção que é uma pessoa controversa? Tenho noção. Mas também é muito problema da inveja. A Madeira sofre muito dessa inveja. É preciso ver que, enfim, eu não fiz mal a ninguém, procurei toda a vida fazer bem, mas houve muita gente que procurou-me fazer mal.
E de maneira que eu aceitei sempre. Mas cada vez que procuravam fazer mal, eu no outro dia estava melhor. Mas como é que temos um povo universal que chega aos 4 cantos do mundo, que num certo sentido tem algo de cosmopolita por influência, E que ajudaram, ao mesmo tempo tem um e que lado... ajudaram a reconstruir muitas esquinas do mundo. E que ao mesmo tempo tem um lado Mas fechado. também é o tamanho da ilha, se calhar. Eu digo, o tamanho da ilha não tem nada a ver com a inteligência e com a criatividade. Nós somos iguais aos outros. Há esse problema subjacente da inveja, mas há também em todo o mundo, não é só aqui. Há inveja lá fora também. Enfim, os meios mais pequenos, se calhar, têm esse aspecto. Não, quando uma pessoa se evidencia, está naturalmente que vamos tentar cortar. E é por isso que acha que foi o lado controverso. Mas isso foi bom para mim. Foi bom porque eu sempre lutei. Eu sempre fui honesto e lutei, procurei ser honesto. A minha grande... E está de consciência tranquila. Pois é, a minha grande glória é essa. É saber que amanhã posso não estar aqui, mas vou de consciência tranquila. João Carlos Abreu, muito obrigado por ter vindo partilhar o seu percurso de vida. O percurso de vida de João Carlos Abreu é mais uma vida, uma história. Voltamos no próximo programa com outra vida e outra história.